Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Amém. Nós tivemos hoje uma tarde muito especial, uma tarde gostosa com as mulheres e tenho certeza plena que Deus estava ali com a gente. A gente pôde sentir um agir de Deus muito gostoso. Muito gostoso. Pensa assim, uma coisa muito gostosa. Foi maravilhoso sentir assim o trabalhar de Deus na vida de cada mulher que estava ali hoje e de 2 benditos frutos que estavam com a gente no culto das mulheres. Foi muito gostoso. Foi uma tarde de louvor, foi uma tarde de muita adoração e uma tarde principalmente de compromisso com as coisas de Deus. Mas o mais gostoso de tudo é saber que a gente canta, que a gente ora, que a gente tem comunhão é com um Deus vivo, um Deus presente, que está conosco, que é dono de tudo isso, é nosso dono. E Deus é somente Deus. Escutei por acaso uma conversa aqui agora de Guilherme Kerr, de alguma coisa assim. Aí me lembrei, sabe, de Deus, somente Deus. Nós vamos cantar esse cântico agora. Eu nem imaginava que eles estavam falando desses autores aí. Eu sou muito fã desses autores. Eu acho que eles compunham as músicas com muito temor e com muito louvor também. E quando eles falavam de adoração, eles falavam de adoração pura. Então vamos cantar juntos, Deus, somente Deus, domina o trono de todo o universo. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar, que existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que
somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. De louvor ao Senhor com frases, com palavras, expressar para Ele a nossa adoração. Digno é o teu nome, Deus. Deus, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus poderoso. Obrigada por este momento delicioso, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome. Te glorificamos, Deus. Exaltamos o teu santo nome, que o Deus é maravilhoso. Tu somente és Deus. Diante de Ti, Pai, nos prostramos, Te adoramos, exaltamos, glorificamos o nome deste Deus que somente é Deus. Tu somente és o Deus verdadeiro. Santo, santo Senhor. Obrigada, Pai, porque depois de um dia de trabalho para muitos, de estarmos na Tua casa também nessa tarde, podemos estar novamente à noite aqui, Deus. Senhor, é muito bom, Senhor, é gostoso demais estar na Tua presença, é bom aprender do Senhor, é bom crescermos com o Senhor. Obrigada, Deus, porque nós podemos ter esse privilégio. É um privilégio maravilhoso, Pai. Nosso coração se alegra na Tua presença santa. Muito obrigada, Pai. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Senhor, amados, a graça e a paz de Jesus. Você pode sentar. Nós havíamos dito, queremos compartilhar hoje a palavra do Senhor com vocês. O nosso tema, né? Pense certo o seu dinheiro. Nós vamos estar encerrando esse propósito e essa série de ministrações. Depois vamos estar orando e reclamando e buscando realmente a unção de Deus sobre as nossas vidas. E como nós havíamos dito, nós vamos trabalhar hoje alguns textos da palavra do Senhor sobre dois temas bem específicos. Um deles, quando o salmista, ele fala assim: jamais viu o justo desamparado, ou a sua descendência, os filhos, mendigando o pão. Amém? E o outro texto que está nos evangelhos, dito pelo próprio Senhor Jesus, que diz que não podemos servir a dois senhores, ou iremos agradar a um e desagradar o outro, e vice-versa. Não podeis servir a Deus e a mamon, ou como algumas versões dizem, as riquezas. E para mim são dois textos muito fortes no que diz respeito à maneira de nós pensarmos o nosso dinheiro, o nosso recurso, os nossos bens. Nesses dias nós fomos ministrados, né, pelo Frank, pelo Wilton, pelo Oswaldo Ângeles, em relação à administração financeira, inclusive daquilo que é bens, daquilo que são os nossos bens. Não é verdade, queridos? E eu quero então trabalhar um pouco com vocês nesses dois textos básicos. Então, o primeiro, e você que está anotando, eu não preparei slide bonitinho igual eles, né? Nem uma apostilinha caprichada igual o Oswaldo, então você vai ter que anotar, tá bom, gente? Né? Abre no Salmo de número 37.
Salmo de número 37. E eu vou fazer assim, alguns comentários, inclusive, para vocês, em relação a esses textos, né? Salmo 37. E aqui eu quero convidar você a considerar comigo o seguinte. Olha como começa o Salmo 37. Eu vou pedir daí para o Valmir, lá do verso 1, mas o verso 37 começa assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. O que está sendo dito aqui? Qual que é a questão maior aqui que leva o salmista a este salmo? E depois nós temos um bloco aqui de ações que o salmista compreende em Deus, né? O que acontece aqui com o salmista? O salmista aqui é Davi. E Davi, ele estava ficando indignado, ele estava ficando revoltado por causa dos malfeitores, por causa daqueles que praticavam a iniquidade e prosperavam. Eu não sei se você já teve um tipo de pensamento assim: eu estou aqui, trabalhando duro, fazendo tudo certinho, e aquele cabra lá faz tudo errado, é um safado, um sem vergonha, e o cara, olha a vida do cara, está tudo certo para ele, mas está tudo errado para mim. Eu conheço várias pessoas que já levantaram essas questões, né? E até em conflito: será que eu que estou fazendo alguma coisa errada? O que está errado aqui? E o salmista Davi, ele tem essa crise. Você vê que não é uma crise nova, não é uma coisa de hoje, é lá de trás. Tem um outro salmista que tem uma crise muito parecida com a de Davi. É o Asaf, o cantor, o chefe do coral, né? O Asaf. Onde está? No Salmo 73. E olha que interessante, você pode fazer o trocadilho, né? Se você pegar lá o Salmo 73, você vai ver que a ideia é a mesma. E você só inverte os números, né? Ele, lá no 73 diz assim, né? Salmo de Asaf: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Perceberam? E aí você vai ver no decorrer do Salmo como Deus vai falar tanto com Asaf como com Davi. Dois homens, gente, de uma intimidade tremenda com Deus. Eles não eram pessoas religiosas, eles eram adoradores, de fato. Quando Jesus fala para a mulher de Samaria, né, lá à beira do poço de Jacó, e Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Lembra desse texto? Se você não conhecia, está conhecendo. Aqui tem dois homens, tanto Asaf quanto Davi, que são adoradores de Deus, homens que adoravam em espírito e em verdade, homens cuja adoração agradava o coração de Deus. Mas esses homens passam por uma crise. Poderíamos dizer uma crise existencial, uma crise de ordem material, financeira, inclusive são tomados por indignação, por inveja, por verem pessoas injustas, malfeitores, prosperando na frente deles, e eles numa vida, naquele momento pelo menos, bem complicada, bem difícil. Nós vamos ver que depois a vida de Davi muda, nós vamos ver que a vida de Asaf muda, né? E o que leva à mudança na vida destes homens? Fidelidade deles a Deus. Eles reveem seu pensamento, sua maneira de pensar.
Se você continuar lendo o Salmo 37 e ler o Salmo 73, eles começam pensando de um jeito, mas depois eles vão mudar a maneira deles de pensar. E eles não vão mudar a maneira de pensar não somente na questão financeira, material. Eles vão mudar a maneira deles de pensar na vida. A vida como um todo. Eles vão mudar a maneira deles de pensar os relacionamentos dele com Deus, com o seu semelhante. Eles vão mudar a maneira deles de pensar a sua vida no sentido das decisões que eles tomam, o que realmente é importante, o que deve ser priorizado, o que tem valor e deve ser considerado, e assim por diante. Amém, queridos? A gente às vezes recebe e-mails, isso, aquilo, e alguns e-mails ajudam a gente refletir algumas coisas, e as pessoas gostam de frases de chavões, né? Não é verdade? Eu não sei quem já viu aquele e-mail assim, pagar R$5 numa garrafa de Coca-Cola não é caro, mas às vezes dar R$5 de oferta para a missão é muito. Gastar R$50 num shopping, num lanche, com mais alguém, não é muito. Mas você dá uma oferta para missões de R$50, para muitos é muito. O que muda? O que vai mudar? Aqui, ó. Por que pessoas pensam assim? Prioridades, coisas, valores invertidos. Concorda comigo? Não é verdade? Então, quando a gente lê o Salmo 37, dos versos 5 até o 7, o salmista vai colocar alguns princípios que eu entendo que são fundamentais. Eu não vou aprofundar nenhum deles aqui, mas eu preciso citar esses princípios e enfatizar pelo menos um deles, que é a base. No verso 3, o salmista diz assim: confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Diga assim: confiar em Deus. Confiar em Deus. Esse é o primeiro princípio, essa é a base. A confiança em Deus. Confiar é que Deus é o sustentador, que Deus está no controle, que minha vida realmente está nas mãos de Deus e é Ele quem cuida de mim. Confiança no Senhor, amém, queridos? Essa é a base. Essa palavra vai ser repetida no verso 5. O verso 4 apresenta outro princípio. Diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O segundo princípio é agradar-se, é deleitar-se, é ter prazer em Deus. Isso nos ajuda a colocar em ordem as prioridades e os valores de maneira correta e adequada na nossa vida. O que eu tenho buscado, ou quem eu tenho buscado para o meu coração, eu tenho procurado agradar-me de quem? Olha que interessante, porque esse princípio não está falando agrade ao Senhor, está dizendo agrada-te do Senhor, deleite-se no Senhor, do Senhor, tenha prazer em Deus. Ou seja, onde eu estou buscando o meu prazer, minha alegria, o meu deleite, a minha satisfação. O princípio aqui é busque em Deus. Quando eu compreendo isso, eu vou entender o que Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, sobre a ansiedade pela vida. Quando ele trabalha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Veja, ele vai trabalhando ali como os lírios do campo se vestem melhor que o próprio Salomão, como que as aves não trabalham, não sei o quê, mas Deus as alimenta.
Não é verdade, gente? E ele vai concluir dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Neste momento, eu questiono algo que foi muitas vezes ensinado, que eu ensinei, que é aquela pirâmide, diz assim: primeiro Deus, depois a família, depois o trabalho, a igreja, o trabalho, assim por diante. Quando eu olho isso aqui, eu preciso entender assim, que Deus não é aquele que só está em primeiro. Em primeiro lugar, o seu reino e a sua, diga comigo, justiça. Porque muitas vezes nós falamos reino e esquecemos da justiça, não é assim? Quando as pessoas vão citar esse verso, elas sempre lembram de citar assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E para aí, já notaram? Mas o verso não para aí, e a sua justiça, e as demais coisas o será acrescentado, né? Então, esse texto, e isso aqui nos leva a pensar assim: Deus não só o reino em primeiro lugar, mas Deus, Ele está além do primeiro lugar, Ele tem que estar no centro. Quando Deus está no centro, Ele põe em ordem a nossa vida. Quando Deus está no centro, Ele põe em ordem todas as coisas. Quando eu permito e busco Deus como a pessoa que ocupa o centro, está na centralidade da minha vida, Ele põe em ordem. Ele vai pôr em ordem as minhas relações familiares, Ele vai pôr em ordem as minhas relações profissionais, Ele vai pôr em ordem a minha administração financeira, porque Ele está no centro, Ele está no governo, Ele está no controle da minha vida. Então, o salmista diz: procure agradar-se de Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração, porque vai pôr em ordem as coisas da minha vida, vai me ajudar a organizar a minha vida. Terceiro princípio é o verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Caminho. Eu fui pesquisar sobre essa palavra caminho, e eu descobri algumas coisas muito interessantes aqui, de palavras que poderiam estar no lugar da palavra caminho, aqui na Bíblia. Por exemplo, uma palavra que poderia estar aqui, que na língua original poderia ser então traduzida e colocada aqui, é sorte. Interessante. Sorte, entrega a tua sorte. Como assim? O que está pela frente, que você não faz nem ideia. A outra palavra é destino. Caminho, destino, futuro. O que vai acontecer daqui para frente? Entrega o teu caminho. Entrega o teu futuro ao Senhor. Então, confiar, agradar, entregar, e ele repete o confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais Ele fará. Olha que coisa importante aqui, diga assim: o mais Ele fará. Ou seja, tem uma parte que é sua. Você faz a sua parte e o mais Ele fará. Tem gente que lê esse verso e entende assim: então cruza o braço e Deus vai fazer o mais. É isso que está dizendo? Não, está dizendo que eu faço a minha parte e o mais Ele fará. É como o Salmo 127, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Então tem gente que diz assim: não, eu não preciso fazer um seguro de carro, um seguro da casa, isso, aquilo, porque o Senhor que... Não é? Gente, não é isso que o verso está dizendo. Ele está dizendo assim, que se Deus não edificar, em vão trabalham os construtores. O construtor tem que trabalhar, e Deus vai edificar. Amém? É isso que está dizendo. O sentinela tem o papel dele, ele vai vigiar, ele vai guardar, mas o Senhor é quem vai dar a segurança, a proteção. Ou seja, o construtor trabalha, o sentinela vigia, o mais Deus fará. Amém, gente? Mas para que esse o mais Deus fará, passa por confiar nele, agradar-se dele
entregar realmente, espontaneamente, sem reservas, tudo a Deus, o futuro, o destino, a sorte, o caminho, nas mãos de Deus, fazendo, lógico, obviamente, a sua parte. O quinto princípio é o do descanso, que é o verso 7. Descansa no Senhor, espera nele e não te irrites, ó, a repetição, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Essa espera e descanso em Deus, esse esperar e descansar em Deus, ou descansa no Senhor e espera nele, não é um descanso, uma espera passiva, relaxada, mas é um descanso, uma espera ativa, em oração, em adoração, em busca de Deus, mas em ação também. Por exemplo, se nós olharmos na Bíblia, e olharmos os personagens bíblicos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vamos ver os homens e as mulheres de Deus, eles vão agir sob uma palavra de Deus. Deus está agindo, amém, gente? Deus está agindo, eles não vão ficar parados, eles vão agir, e Deus vai com eles. Muito bem. Mas, pastor, onde é que está que fala lá mesmo do jamais se viu justo desamparado, sua descendência mendigar o pão? Vamos pular agora para o verso 23. Eu quero ler então aqui alguns versos, para a gente chegar ali, para depois então para outra parte. Quais são os 5 princípios? Vamos dizer juntos? Diga comigo. Confiar no Senhor, agradar-se do Senhor, entregar ao Senhor, descansar no Senhor e esperar no Senhor. Amém, gente? A base é a confiança. Tá bom? Aí, só abrir um parênteses aqui, quando a gente às vezes fala e vai entender o princípio das ofertas ao Senhor, do dízimo ao Senhor, dos nossos recursos, dos nossos bens, e eu tenho experimentado assim, e compartilho isso com você, que quando eu entrego ali o meu dízimo, os 10% do meu ganho, e mais as minhas ofertas, em outras palavras, eu estou mandando um recado. Estou dizendo assim, eu confio no Senhor. Eu me agrado do Senhor. Eu entrego ao Senhor. Eu descanso no Senhor e espero no Senhor. Faz sentido? Porque esse texto, se for ler depois, você chega em casa e leia o Salmo 37, 73 inteiro, você vai ver que ele está falando sobre esse tipo de assunto. Ele está falando sobre as provisões, sobre o cuidado de Deus. Então o verso 23 diz assim para nós, o Senhor, olha só, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém? Não é tremendo isso aqui? E Davi falando, olha, eu fui moço, agora sou velho, e durante todos os anos da minha vida, eu jamais vi o justo desamparado. Ou os seus filhos e netos e bisnetos ter que mendigar o pão. Quem que não vai ficar desamparado? Quem que não vai precisar mendigar o pão? Diga comigo, o justo. Mas quem é o justo? É aquele que se aparta da injustiça.
é aquele que não vive na prática da justiça. Como assim, pastor? Muito simples. Vamos supor que você tem dinheiro, alguém precisa e te pede emprestado, e você pode emprestar esse dinheiro para a pessoa. E você empresta para essa pessoa. E você diz assim, olha, o juro é 10% ao mês. É justo isso? Como é que a Bíblia chama isso? Usura. Quem faz isso está praticando a injustiça. Estou dando um exemplo material. A pessoa combina algo e não honra o que combina. O que ela está fazendo? Ela está sendo justa. Então vamos lá, eu combinei com a Marta e com a irmã dela, com a Mara, que nós iríamos nos encontrar para uma determinada coisa no dia tal, horário tal. E elas chegam lá e ficam me esperando, e me esperando, e me esperando, e eu não apareço, não ligo, não dou uma satisfação. Eu fui justo com elas? Eu fui injusto. Estão compreendendo? Então, quem é o justo? Aquele que age com justiça, que trata as pessoas com justiça. Vou dar um outro exemplo. Tem duas pessoas com necessidade, né? Ambas precisam de calçados. Eu vou numa loja e peço assim, me dá 2 pares de tênis número 38. Mas uma usa 37 e a outra 39. Eu fui justo. Às vezes, até na nossa ação de ajudar um necessitado, a gente tenta uniformizar a ajuda e acabamos sendo injusto. Por exemplo, quando Jesus fala quando Jesus conta a parábola daquele fazendeiro que contrata trabalhadores de manhã e combina com eles 1 denário. Aí ao meio-dia aparecem mais alguns e ele contrata. E já no final da tardezinha aparecem mais alguns e ele contrata. E no final do dia, ele vai lá e paga 1 denário para todos eles, para cada um deles. Porque começou cedinho e trabalhou, vamos dizer, às 8 horas. Porque começou ao meio-dia e trabalhou 4 horas. E porque começou às 4 horas e trabalhou só 2 horas. Ele paga vamos dizer, R$10. Não sei quanto se dá um dia de trabalho hoje, mas ele paga o mesmo valor, paga o valor de um dia de trabalho para todos eles. Aí o que começou a trabalhar de manhã achou que aquele homem foi o quê? Injusto. Na verdade, ele não foi injusto. Ele foi justo e foi generoso. Ele não deu o que combinou, não deu certinho o que combinou com aquele que começou de manhã? Foi justo, correto? Porque ele cumpriu o combinado. Ele honrou o que ele disse que ia fazer. Ele cumpriu sua palavra, correto? Mas o que começou ao meio-dia e no final do expediente e recebeu o mesmo valor, com estes ele foi muito mais do que justo. Ele foi o quê? Generoso. Amém, gente? Quem é o justo? Quem é o generoso? Está compreendendo isso aqui? Jamais se viu o justo desamparado, ou seus filhos mendigando o pão. E vamos ser sinceros, você já viu um justo desamparado? Quem aqui já viu um justo desamparado? Não fica desamparado. Deus socorre e Deus manda alguém socorrer. É ou não é? Você já viu um filho de justo mendigando pão? Eu nunca vi um filho de um homem, de uma mulher justa mendigando pão. E nós não vamos ver. Qualquer pessoa que você for ver e levantar o histórico passado, que hoje mendiga, você vai ver que houve prática de injustiça. Compreende isso, querido? Então, na verdade, nós estamos sendo exortados
andar em justiça, como justo foi o nosso Senhor Jesus. Viver na prática da justiça. É o justo que não é desamparado, e é a sua descendência que não tem que mendigar o pão. Amém? Se nós continuássemos lendo aqui o Salmo, para você ter uma ideia, olha o verso 24. Ó, verso 23, 24, né, 23, deixa eu ver, aqui, 23, né? 23 diz: o Senhor firma o passo do homem bom, no seu caminho se compraz, se cair não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão, tem sempre alguém que ajuda a levantar. Fui moço, já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Por quê? Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Isso me faz lembrar, e não tenho como não citar aqui, o Decálogo, os 10 mandamentos. Ali nos 10 mandamentos diz assim, que aqueles que aborrecem a Deus, e são aqueles que vivem na prática da injustiça, Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até 3ª e a 4ª geração. Isso fala da misericórdia de Deus, viu, gente? É só até a 3ª e 4ª geração. São as gerações de contato. São gerações que normalmente têm o quê? Contato. E quanto mais aumenta a média de vida, mais contato vai havendo entre as 3ª e 4ª gerações, né? Hoje você vai ver em muitas famílias o neto, os avós, os pais e os netos. Alguns com mais longevidade, os bisnetos. Não é assim? Está aqui, bisneto, bisavô, vô, pai. Geração de contato. Nessas gerações, Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. Mas Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o temem. Amém? Eu quero, nessa parte, concluir dizendo assim: acima de tudo, quem é justo? Se fôssemos considerar o rigor da lei, olha para o lado e diga assim: não achamos ninguém. Concorda comigo? Se eu falei, eu sou justo, eu estou pecando. Se você disser, não, eu sou justo, você vai estar pecando, porque nós não somos ainda justos. Estamos no caminho da prática da justiça. Estamos aprendendo a viver como justo. Está escrito lá que Deus não inocenta o pecador. Ele tiver um pecado. Quantos pecados Adão praticou para perder o paraíso? Para cair fora do paraíso? Um pecado. Não foi isso? Um pecado, e Deus tirou eles do paraíso. Agora, ó a misericórdia de Deus, ó a graça de Deus. Quem é que nos justifica? Jesus Cristo. Quem é que nos torna justo? Jesus Cristo. Quem é que faz de nós santo? Jesus Cristo. Nesse sentido, é algo mais ou menos assim. Quem aqui tem um curso de nível superior? Quando é que você recebeu o teu diploma? Quando você começou a fazer o curso? Você se matriculou e te deram um diploma, e aí agora você vai aprender. É assim? Você fez todo o curso e recebeu o diploma. A colação de grau, correto? Deus, ele contraria essa lógica. No momento em que você recebe Jesus, no momento em que você se torna um filho de Deus, recebe a vida nova, existe um decreto sobre sua vida: santo. Você recebeu um certificado: santo. E Deus fala: agora vive em santidade. Você recebeu um diploma ali: justo. Agora ande em justiça, como justo é Jesus.
ande em santidade, como santo é o Senhor. Compreendeu? Essa é a lógica do reino. Amém, gente? Então, quem é o justo que está dentro dessa promessa, cuja descendência também será cuidada pelo Senhor? Todo aquele que foi justificado pelo sangue do Cordeiro de Jesus Cristo e persevera seguindo Jesus, os passos de Jesus. Muito bem, pense certo o seu dinheiro. O justo, o santo, é aquele então que agora vai pegar o seu recurso, o seu dinheiro, e vai administrar o seu recurso, o seu dinheiro. Não segundo os valores, não segundo os princípios, não segundo mais a mentalidade deste mundo, mas vai administrar agora todos os seus recursos, segundo os princípios, segundo os pensamentos de Deus e a mentalidade, a sabedoria do reino de Deus. Amém? Entende isso? E aí é onde a gente fica surpreendido com João Wesley, né, Wilton? João Wesley foi um homem justo, santo, que teve a sua vida num determinado momento com seus princípios e valores todos transformados e sendo transformados daí para frente. 24 de maio de 1738 foi um dia decisivo na vida de Wesley. Foi quando ele descobriu e confiou, a palavra confiar, confiou no Senhor o seu futuro e a sua vida. Porque ele confiou no Senhor o seu futuro e a sua vida, ele pôde ser o homem que ele foi. Ele pôde administrar os seus bens, recursos e tudo mais, como administrou. Então, agora, para ir para o outro texto, deixa eu dar um testemunho pessoal aqui. Eu cresci ouvindo algumas coisas dentro de casa. E é evidente que aquilo que você escuta, de certa forma, vai formar a sua maneira de pensar, a sua mentalidade. A minha família, meus avós e lógico, consequentemente, mãe, tia, nossa família poderia ter sido uma família muito rica em Londrina. O meu avô teve inúmeras oportunidades e teve bens. Se tivesse preservado, hoje seria uma fortuna mesmo ali dentro da cidade. Vou já citar para vocês. Mas, uma coisa assim, que eu vou dizer positiva até certo ponto, se não fosse algumas coisas, é que o coração dos meus avós nunca esteve onde? Na riqueza. Ok? Então, não foram pessoas ambiciosas. Então, nós não fomos criados com esta ambição de ficar rico. Mas, infelizmente, o vovô não foi um homem muito bom no negócio. Em lidar com aquilo que Deus punha na mão dele. Ele tinha, por exemplo, a família tinha 2 chácaras lá em Londrina, onde hoje está uma rede de TV lá, e o shopping Catuaí. Tinha mais uma chácara onde está o Hotel do Lago. O vô vendeu, pergunta se ele recebeu dinheiro disso aí. Teve uma que ele vendeu para o caseiro, nunca recebeu, só a entrada. Não tinha Eu não aprendi a ter também, então quando eu preciso eu vou buscar conselho, porque na multidão dos conselhos há sabedoria, há vitória, então eu vou me aconselhar. Tem gente que já tem tino para negócio, não é verdade? Tem, no caso dos avós não tinham. Poderia ser um homem rico, poderia. O coração dele nunca esteve na riqueza, mas mesmo assim poderia ter encerrado a vida dele com muito mais do que encerrou. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês: eu jamais vi o vô, avó tendo que, desamparados ou tendo que mendigar o pão, muito pelo contrário.
abençoaram vidas e muitas vidas de familiares, de parentes, de pessoas. E eu louvo a Deus por isso, pelo que eu pude aprender com eles. Corações extremamente generosos, tanto da avó quanto do vô. A mãe, ela tinha um ditado dela. A mãe tinha um coraçãozão também que, meu Deus do céu, que coração generoso. A mãe foi aquela, já é falecida, por isso eu digo foi, aquela pessoa que, se precisasse, ela tirava da boca dela para dar para uma outra pessoa. Né? A mãe era assim. Só que a mãe tinha uma ideia assim: dinheiro foi feito para se gastar. Ó a mentalidade. Pense certo o seu dinheiro. Dinheiro foi feito para se gastar. Tá certo isso? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando a mãe precisava de dinheiro para emergência, ela tinha? Por que não? Vinha. E teve épocas que veio muito. Mas o que ela fazia? Gastava. E eu cresci, meu irmão cresceu, pensando como? Dinheiro foi feito para se gastar. E lógico que a gente via os conhecidos e pessoas que tinham uma renda inferior à nossa, que moravam em lugares inferior ao nosso, em regiões menos abastadas que onde nós morávamos, lá em Londrina, e crescendo, prosperando, e ali. Mas por quê? Mentalidade. Dinheiro foi feito para se gastar. Outro ditado que eu ouvi muitas vezes a mamãe dizendo: já que a gente não tem muito, então vamos aproveitar o que tem. Um dia, quando eu falei testemunho pessoal, veja bem, então, na minha vida, o que aconteceu? Como é que eu administrava meu dinheiro? Eu ganhava, gastava. Cheguei a poupar algumas vezes, mas poupava um pouquinho e acabava gastando. E quando veio uma surpresa, eu sofri um acidente e tive um gasto com o hospital inesperado, com a Loide e com o Ismael Augusto. Muito além do que eu tinha condições de bancar. Eu tinha economia para bancar? Eu tinha pai e mãe para dizer, me ajuda? Eles não tinham também. Eu tinha avô e vó com dinheiro na poupança? Não, fica tranquilo, netinho, está aqui, ó. Não tinha. A Loide tinha também? Não tinha. E nesse sentido, os pais da Loide eram muito parecidos com os meus avós. Pessoas de um coração extremamente generoso. Eles criaram 33 meninas. O que o seu Varela ganhava ia para o reino. Né? Então, nessas horas, tinha. Não tinha, dando uma falda, tinha para ajudar. O seu Varela já era falecido. Tenho certeza que se ele tivesse vivo, ele ia dar um jeito. Quem conheceu aqui, não é, Júnior? Não é verdade? Mas, dona Mafalda, a vovó tinha condições? Não tinha. Onde eu ia me socorrer? Cheque especial. Banco. Aí o Wilton falou muito bem, o Frank, né? Principalmente o Wilton, dessa... Quanto que é? Juro ao mês, usando isso aí? Aí você recebe o salário, põe lá, foi embora. Aí você gasta, e aí o círculo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aí, de repente, eu precisei passar por uma cirurgia. Faltava um mês para vencer a carência da Unimed. E a Unimed não liberou a cirurgia. E não tinha jeito, eu tive que operar. Eu já estava com tudo comprometido, cheque especial e tal. O que você acha que aconteceu?
Eu não vou dizer saia justa porque eu sou homem, né? Fiquei de calça curta. Deus ministrou meu coração. Deus ministrou minha vida. Esses 2 ditados que eu citei para vocês eram muito fortes. Eu não estaria passando aquela dificuldade se eu tivesse conseguido poupar. Eu quero dizer para você que eu comecei a poupar mesmo não tendo ainda toda a situação econômica resolvida. Mas eu falei, eu vou poupar. Peguei um princípio para mim da palavra, que aquele que não tem, até o que não tem, lhe será, mas ao que tem, lhe será. Opa, está mudando a maneira de pensar, está entendendo? E o que eu fiz? Comecei a poupar. Comecei a fazer 2 tipos de poupança. E uma eu aprendi com o pastor Jaci Firmino. Ele é um pastor aposentado. Ele falava assim, eu tenho meu caixinha. E quando eu preciso de dinheiro, eu empresto de mim mesmo. Eu sou mais radical que ele. Eu empresto de mim mesmo hoje e cobro juros altos. Eu trato eu com usura. Estou brincando aqui. Eu tenho meu caixinho para emergência. É o dinheirinho debaixo do colchão. Sabe, que não dá para ir num banco, não dá para... Você tem que ter. Você entende isso? Hoje eu posso dizer, glória a Deus, eu tenho. E tenho a poupança, não são milhões. Mas eu tenho, e tenho um alvo, eu tenho um sonho. Não é uma coisa ambiciosa, mas é dentro daquilo que nós temos sido ministrado aqui nesses dias. Muito abençoados. Eu quero dizer para você que hoje eu posso fazer algo que eu sempre sonhei. Não só agir com justiça, mas ter um coração generoso. Deixa eu dar um testemunho nesse sentido para você. Depois de formado, pastoreando, a gente tem os encontros, a gente tem os concílios, os congressos, né, Marta? A gente vai para os concílios, tem aquele pessoal que vai lá, monta as livrarias, põe um monte de livro, não é? Você sabe como que é pastor, né? Como que é líder. Você vê uma banca de livro, disso, aquilo, o olho engorda, né? E eu olhava e namorava. Durante muitos anos eu fiz isso, gente. E namorava um livro, uma Bíblia nova que era lançada, que tinha comentário, estudo. Você acha que eu podia comprar? Não podia, não tinha condições, porque estava tudo, ó. Gente, eu nunca, graças a Deus, eu nunca deixei uma conta atrasar. Louvo a Deus, porque eu nunca fui desamparado, nem tive que mendigar nada. Você entende isso? Mas eu precisei aprender algumas coisas. Sabe? Todo o meu... Estava comprometido? Estava. Depois eu vou citar uma experiência bem particular. E eu olhava os livros e, nossa, lógico, queria comprar um livro, queria comprar um CD, queria comprar, de repente, uma Bíblia, isso aqui, não podia. Às vezes, com muito esforço, eu comprava um. Depois que a minha vida nessa questão financeira mudou, hoje eu posso ir, às vezes eu vejo um livro ou outro, não exagero. Lógico, não agora que eu vou exagerar, né? Mas esse livro, aquele livro, com limites, eu vou comprar. E compro. Mas sabe o que eu faço hoje? Eu conheço a realidade dos meus colegas e amigos pastores. Eu olho e vejo, às vezes, um ou outro, os que estão começando, né? Os que não estão começando, mas estão casados, têm filho, criança, têm uma série de despesas, então eu sei que não sobra, porque eu sei quanto a gente ganha. Alguns sabem quanto ganha, né? Igual que é o piso, o teto regional, que não pode... Aqui, né? A igreja metodista é muito transparente nesse sentido. Eu fico observando. Aí eu noto, e às vezes pega um livro, e olha, e folheia, e põe lá de volta. Aí eu vejo que passou lá horas, ou no outro dia do congresso, enquanto a pessoa está lá, de novo naquela livraria, olhando os livros, e olha, e pega aquele livro, e põe de volta. O que eu faço? Eu vou lá e compro o livro e dou de presente. Para a glória do Senhor, amado. Eu não estou contando isso aqui para você, para exaltação, ou nenhum engrandecimento pessoal. Deus me livre disso.
Eu estou dizendo que Deus tem o poder de mudar a vida e a realidade financeira, material de uma pessoa. Mas aqui, precisa renovar a mente, pensar certo o seu dinheiro. A minha situação financeira, o ápice dela chegou no mês que eu cheguei para a Loide e falei: Loide, isso tem que mudar. Depois de Deus ter falado comigo sobre esses princípios errados que a gente aplicava, eu falei: Loide, a gente tem que mudar. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos comer o que tem em casa, mas não vamos gastar ou não vamos tirar do que a gente não tem, nem para comprar comida. Nós sempre fomos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Temos honrado a Deus e temos agido com justiça. Deus vai prover. Deixa eu dar esse testemunho. Chegou uma semana e não tinha mais dinheiro. Eu falei: não vamos gastar o que a gente não tem. Nós vamos comer o que tem em casa. Naquela semana, olha o que Deus faz. A esposa do reverendo Schisler, do pastor Dico, quem conheceu ele aqui? Edith, né? Ela, com um grupo de idosos do Centro Vivencial, saiu de Florianópolis, foi participar de um congresso em Toledo, passou em Cascavel e quis levar essas mulheres para conhecer a igreja metodista. Me achou lá na igreja, me entregou um cartão. O cartão que elas fizeram. Depois, quando você chegar em casa, Ismael, você, junto com sua esposa, leiam o recadinho de Deus que está no cartão. Eu estava orando, a Loide estava orando. Nós chegamos em casa, eu abri o cartão, tinha um cartão com uma palavra de Deus, R$100 dentro do cartão. E era o que a Loide estava pedindo: Senhor, pelo menos R$100 essa semana para fechar o mês. Você entende isso? Aí no mês seguinte, então você imagina como é que estava. Eu estava começando a mudar essa realidade. Eu, tudo na ponta do lápis. Recebi o meu subsídio, dediquei o meu dízimo, conversei com a Loide, entregamos nossa oferta. Aí já estava começando a separar o da emergência. Não era muito. Eu falava para você, R$5 por mês. Mas eu comecei a aplicar, não sei se você está entendendo. E eu vi que aquele mês ia faltar um dinheiro. Falei: meu Deus do céu, o que eu faço? Sabe quando você está angustiado, pesado? Você precisa falar com alguém? Você precisa orar com alguém? Eu procurei um pastor amigo meu. Meu irmão, preciso que você ore comigo. Compartilhei, não pedi nada para ele. Oramos, aí ele abriu uma gavetinha, pegou um envelope, tirou R$600 e estendeu para mim. Eu virei para ele e falei: o que é isso? Não, para você. Meu amigo, eu não quero, eu já estou devendo demais, não quero ficar devendo para você. Não, pega. Eu falei: não, eu não vou ficar devendo para você. Não vim aqui por causa disso. Eu falei: Ismael, eu não estou te emprestando, eu estou te dando. Era o que eu precisava. Eu falei para ele: como eu posso te honrar? O dia que você puder abençoar alguém, eu já pude honrá-lo, de abençoar mais do que uma pessoa. Aqui mudou. Pense certo o seu dinheiro. Amém, gente? Salmo 37, Salmo 73. Vamos abrir agora o Evangelho de Mateus. Capítulo 6. Evangelho de Mateus 6. Eu não imaginei que eu ia chorar um pouquinho. Não trouxe silêncio. Deixa eu ver aqui, tem. Sabe, gente, não sei se você entende, não é um choro de tristeza, mas é de alegria, de ver a ação de Deus cuidadora, zelosa
para com aquele que é justificado no sangue de Cristo. Amém? Mateus, no capítulo 6 da palavra do Senhor, também fala conosco. E fala a quem nós vamos servir ou não. E é muito forte o que Deus fala aqui nesse texto para nós. Mas eu quero ler a partir do verso 20. Aliás, o 19, vamos ler a partir do 19. Diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Eu sei que você já ouviu muitas vezes esse verso sendo citado, não é verdade? Isso é um princípio muito grande. O Oswaldo citou isso aqui, eu achei fantástica a maneira que o Oswaldo citou isso aqui, né? Palavra de sabedoria que Deus usou ele. E de fato, eu quero reenfatizar aqui dizendo assim, e foi essa pergunta: onde está o nosso tesouro? Portanto, onde está o nosso coração? Muito bem, o que vai determinar onde está o nosso coração? É onde está o nosso tesouro. Mas o que vai determinar onde está o nosso tesouro são os versos seguintes. É interessante, às vezes a gente separa, a gente faz uma cirurgia na Bíblia e separa textos, né? Mas nem que lê o texto no seu conjunto. O que diz o verso seguinte? Verso 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Está falando dos olhos bons e dos olhos maus. Dos olhos que são luz, lâmpada para o corpo, para a alma, e dos olhos que estão em trevas. A cobiça começa onde? Nos olhos. Quando alguém sente inveja, a inveja começa onde? Você olha, você cobiça. Você olha e sente inveja. Está onde? No olhar. A coisa do consumismo. Como é que o mundo hoje faz para as pessoas consumirem, gastarem, e gastarem inclusive o que não tem? Ela mostra algo que enche os olhos, não é assim? Aí ela diz assim: compre para pagar com o 13º. Não é? Não é isso que acontece? Aí a pessoa não tem o dinheiro, encheu os olhos, não tenho, mas posso pagar com o 13º, vai lá e compra. Aí surgiu um imprevisto, foi falado muito sobre isso, e aí? Entenderam? Aí onde nós vamos ver às vezes pessoas que ganham muito bem, devendo valores impagáveis. E a gente vai ver pessoas que ganham pouco, porque não se deixam dominar, não se deixam levar pela cobiça dos olhos, pela sensualidade, pelo desejo da carne, mesmo ganhando pouco, prosperando e crescendo. Amém? Eu estou conseguindo me fazer entender pelos irmãos? Pelas irmãs? Está claro isso para você? E aí nós temos o último verso aqui do texto.
Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou devotará a um e desprezará ao outro. Não poder servir a Deus e às riquezas. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o nome do Deus das riquezas. Não dá para servir os dois. Onde estão os teus olhos? Em Deus? Olha o texto olhado inteiro, não pelos pedaços. Nós estamos olhando para quem? Para as riquezas. São as riquezas que estão enchendo os olhos e depois o coração. Ou nós estamos olhando para o Senhor e é o Senhor que está enchendo os nossos olhos e, consequente, o nosso coração. E aí nós vamos ter inúmeros textos na Bíblia que vão nos ensinar a olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E se nós olharmos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, então nós vamos viver pela fé. O justo vive da sua fé, com sabedoria, com inteligência, pensando certo, né? Sendo transformado pela renovação da sua mente. Diz uma coisa, essa pessoa vai viver uma vida abençoada, vai viver uma vida plena. Você concorda comigo? Um ditado muito comum, pelo menos já foi comum, e diz que o dinheiro é um péssimo patrão, mas é um excelente empregado. Dinheiro é um péssimo patrão, mas é um excelente empregado. O que quer dizer esse ditado? Se eu olho para as riquezas e deixo ela governar, porque pecado não é ser rico, pecado é amar a riqueza. Pecado é servir, é ser empregado da riqueza. Pecado é quando eu deixo a riqueza, mamon, governar minha vida, dominar minha vida, determinar o que eu vou fazer, não vou fazer, quanto tempo eu tenho, quanto tempo eu não tenho. Quantas pessoas olham para trás e, puxa, eu nem vi a minha vida passar, porque viveu a sua vida dominada, controlada, governada por mamon, pelas riquezas, por este espírito mau, que é o amor às riquezas. Veja bem, eu estou citando como a Bíblia cita, eu não estou falando da riqueza, eu estou falando o amor à riqueza. Amém? Pastor, é pecado ser rico? Não, eu oro, seja rico e me abençoa. Seja rico, abençoa a pessoa que está do seu lado. Seja rico e abençoa muita gente que precisa e até quem não precisa. Amém? Eu creio que pecado é quando eu, tendo, acabo não ajudando quem não tem, quem precisa. Isso é pecado, se eu posso ajudar. Correto? Pense certo o seu dinheiro. E o texto aqui fala para nós, então, sobre o servir a Deus, o servir às riquezas. Se eu servir às riquezas, eu estou fazendo com que ela seja o meu patrão. Se eu servir o dinheiro, eu estou dizendo que o dinheiro é o meu patrão. E aí o ditado, ele é um péssimo patrão. Mas, se eu for o patrão, e fizer do dinheiro e da riqueza o meu empregado, ele é um excelente empregado. E se eu sirvo a Deus, olha só, então pensa aqui se eu fosse fazer um gráficozinho. Então, vamos lá. Riqueza, sirvo a riqueza,
E aí, minhas ações no mundo. Eu estou servindo a quem? As riquezas. As minhas ações no mundo vão ser o quê? Egoísta, ambiciosa e assim por diante. Porque eu estou servindo quem? Mamon, as riquezas. Agora, Senhor, eu sirvo ao Senhor. As minhas ações no mundo vão ser como? O contrário. Se eu sirvo ao Senhor e sou rico, que tipo de uso e de administração eu vou dar ao meu dinheiro? Essa é uma. Mas se eu sirvo a riqueza e sou rico, que tipo de administração, enfim, eu vou dar ao meu dinheiro? Vai ser outro. Mas não preciso ser rico para servir a riqueza. Uma pessoa pode ser pobre, mas se ela servir a riqueza, que tipo de uso ela vai dar, mesmo sendo pobre, ao seu dinheiro? Você está compreendendo o filtro? A maneira de pensar o dinheiro aqui? Agora, se eu sirvo a Deus, sou pobre, no sentido de eu não sou rico, sou pobre, mas eu sirvo a Deus, o pouco dinheiro que eu tenho, como é que eu vou administrá-lo? É aí que eu vejo o milagre de Deus, gente. Eu preciso falar disso aqui, porque eu já tenho testemunhado de vidas e vidas de pessoas que chegam e se convertem a Jesus e começam realmente a servir a Deus. E essas pessoas que vêm às vezes uma vida pobre, às vezes vem uma vida no sentido financeiro miserável, não tem nada, não tem casa, não tem carro, ganha mal, veste mal, mora mal. De repente você olha a vida dessa pessoa, tem sua casa própria, já tem o seu carrinho, talvez não é o zero, mas é um carrinho bom, que tal, já começa a vestir-se melhor. Você já viu muita gente passar por isso, é ou não é verdade? O que mudou? Passou a servir quem? O Senhor. E aí aquele que é rico, e vem, e que gastava o dinheiro com as orgias, com as bebidas, com não sei o quê, porque gente, tem gente assim ou não tem? E para servir ao Senhor, o que ele faz com o dinheiro? Abençoa a missão, abençoa os projetos sociais, abençoa vidas. Não é assim que acontece? A quem nós vamos servir vai determinar o nível, a qualidade de vida que nós vamos ter. Jamais se viu justo desamparado, ou sua descendência mendigar o pão. Justo é aquele que serve ao Senhor. Injusto é aquele que serve a Mamon. Justo é o fiel. Injusto é o infiel. O texto de Lucas nós não vamos entrar, eu quero chamar vocês para ter um tempo de oração aqui agora. Amém? Lá em Lucas fala sobre aquele que é fiel no pouco também será no muito. Aquele que não é fiel no pouco também não será no muito. E vai dizer então também a quem vocês querem servir, se a Deus ou a Mamon e tudo mais, né? Completa esse texto aqui de Mateus, é o texto que está lá em Lucas, no capítulo 13, deixa eu ver se é o 13 mesmo, Lucas 16, 13. Né? Você leia o Lucas capítulo 16, você vai ver ele colocou ali, né? Do partido 10, ó, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. O seguinte, Valmir, o 11, se pois não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Ou seja, se eu não for fiel, não me tornar fiel nas riquezas de origem justas, o que ele quer dizer aqui? Naquilo que vem dessa vida aqui no mundo. Está falando da riqueza que é do mundo. Se eu não me tornar fiel na aplicação da riqueza de origem justa, quem é que vai confiar na verdadeira riqueza, que é a riqueza do reino dos céus?
na riqueza celestial, das coisas que são de Deus. Aí você pensa nos dons espirituais, naquilo que é da natureza de Deus, que é compartilhada conosco. Se eu não sou fiel naquilo que vem, que é do mundo, como que eu vou ser fiel naquilo que Deus vai pôr na minha mão? Em outras palavras, se eu não sou fiel em cuidar daquilo que eu ganho aqui neste mundo, como é que Deus vai poder confiar uma vida na minha mão? Entendeu? O outro verso, 13, ninguém pode servir, o 12, né? Volta então, o 12, e se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Por exemplo, trabalho por Darcy. Se eu não for fiel no cuidado da administração do recurso do Darcy, como é que eu vou cuidar do que é meu? Eu não sei você já emprestou alguma coisa para alguém e essa pessoa devolveu para você melhor do que quando você emprestou? Você já emprestou algo de alguém e quando você devolveu para essa pessoa, você devolveu, ela falou, nossa, o que você fez? Não é? Eu certa vez emprestei uma furadeira de um irmão. Quando eu peguei, sabe aquela furadeira, tudo cheio de pó, tudo, né? Usei porque tinha que usar e antes de devolver eu limpei. Devolvi ela limpinha. Pastor, você entendeu? Um dia uma pessoa precisou do carro emprestado, eu emprestei o carro. E quando essa pessoa me devolveu, ele devolveu o carro limpo e com o tanque cheio. Quando eu emprestei não estava com o tanque cheio. E nem estava limpo. Eu fiquei, puxa vida. Você acha que se ele pedir de novo emprestado, eu empresto? Agora, se eu tivesse emprestado com o tanque cheio e limpo, e ele tivesse me devolvido com o tanque vazio e sujo, se ele pedir de novo emprestado, dá gosto de emprestar? Está lá. Você está entendendo? Pense certo. E o último verso, então. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devoltará a um e desprezará outro. Não poder servir a Deus e que a gente precisa escolher a quem a gente serve. Quando a gente escolhe servir o Senhor, a riqueza te serve. Guarda isso. Quando você escolhe servir ao Senhor, a riqueza te serve. Amém? Esse é o princípio. Não só as riquezas deste mundo, mas estará ao nosso serviço as riquezas de Deus. Não está escrito lá que Deus tem para nós toda a sorte de bênçãos ou riquezas celestiais em Cristo Jesus? Quando nós escolhemos servir ao Senhor, as riquezas nos servem. As deste mundo e as do porvir vão estar à nossa disposição. Amém? Quero então concluir dizendo isso. Acho que tá bom, né? Bastante coisa, não é? Confia, agrade-se, entrega, descansa, espera no Senhor. E deixe o Espírito mudar. E busque a Deus, sua palavra. Sirva o Senhor. Servindo a Deus, nos colocando debaixo do jugo, nós vamos experimentar essa renovação que vai fazer toda a diferença na minha vida. Há 15 anos atrás, eu ficaria muito constrangido de fazer essa pregação para você. Hoje eu posso compartilhar isso com você, para a glória do Senhor Jesus. Amém? E aquilo que eu sei que Deus fez na minha vida, Ele faz na sua e faz na vida de muita gente. Deus quer fazer isso na sua e quer, através de você, abençoar a vida de muitas outras pessoas. Amém? Vamos orar? Vamos vir para frente? Vai ter um tempo de oração, de unção
Em nome do Senhor Jesus.